Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô inaugurando aqui no canal os vídeos de domingo. Vou explicar rapidinho pra vocês como é que vai funcionar. Existem alguns vídeos do canal que vão ser fixos por mês. E como eu tava postando só toda quinta, não tava tendo como encaixar vídeos fixos e vídeos também, outros tipos de vídeos mais criativos, digamos assim. E aí eu pensei em colocar esses vídeos fixos para serem lançados todo domingo ou nos domingos em que tiver vídeo para ser lançado. Não necessariamente vai ser todo domingo, mas alguns domingos no mês ou todos os domingos no mês vão sair esses vídeos da categoria fixos, que são vídeos de lidos do mês, TBR do mês, destaques do mês, vídeos assim que vão ter todo mês. E esses vídeos vão ser mais informais e mais rapidinhos e não vão ser vídeos tão elaborados, senão eu não consigo nem dar conta também de produzir, editar tanta coisa. Mas é isso, então hoje eu inauguro esse tipo de vídeo, os vídeos de domingo, falando um pouquinho das minhas leituras de janeiro, quais foram os livros que eu li em janeiro. Outra novidade também que vai ter no canal e que vai estar dentro desses vídeos fixos de domingo vão ser atualizações sobre o que está acontecendo no momento, meus pensamentos sobre esses livros, como se fosse um ao vivo, assim, algo mais atual sobre o presente, no caso no dia em que eu tô gravando esse vídeo, né, que é no dia 11 de fevereiro. Então é isso, essas são as novidades e vamos começar o vídeo então. Não vou ficar me demorando muito em cada livro, porque o objetivo aqui não é fazer uma resenha de cada livro, mas só falar as coisas que mais me chamaram a atenção. Foram 3 livros que eu li em janeiro. Bom, o primeiro que eu li, o primeiro livro de 2024 foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Dele, eu só tinha lido Crime e Castigo, que eu li no final do ano passado, inclusive foi meu top 1 do ano. Se você ainda não assistiu o vídeo de top 10, assista pra saber quais foram meus top 10 livros que eu li ano passado. Então eu quis começar com esse que eu já tava aqui com ele. E assim, esse livro aqui, ele pareceu pra mim, quando eu tava lendo, pareceu bastante que era uma introdução a Crime e Castigo. E esse livro foi escrito antes de Crime e Castigo. E ele é uma novela, ele é fininho, e Crime e Castigo é mais grosso, é um romance. Então ficou parecendo bastante pra mim uma introdução, uma ótima introdução, inclusive. Se você não leu Dostoiévski e quer ler Dostoiévski, eu até aconselharia começar com esse aqui. Essa aqui é considerada a primeira novela existencialista de que se tem conhecimento, bastante filosófica, psicológica. E o tema é mais ou menos o mesmo em que ele desenrola também em Crime e Castigo, por isso pareceu bastante uma introdução. E eu adorei, porque foi como se eu estivesse lendo um complemento a Crime e Castigo. Se eu tivesse lido antes de ler Crime e Castigo, seria ótimo, teria sido ótimo. Mas ler depois também foi ótimo do mesmo jeito, não sinto que perdi nada ou que isso afetou a minha leitura de Crime e Castigo. É realmente um ótimo complemento, o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte, o personagem principal, né, que é quem tá falando com a gente, é o que tá escrevendo as suas próprias memórias e falando com a gente. Na primeira parte do livro, ele fala com a gente diretamente, quebra a 4ª parede, assim. Inclusive, é bem engraçado. Nossa, eu ri muito, achei muito engraçado, muito informal, muito pitoresco, assim, até. Não é teatral, mas só que ele é bem sarcástico. E aí, na segunda parte, ele vai contar sobre essas memórias. Então, assim, um livro muito diferente de tudo que eu já li. Achei muito interessante, até pareceu um não ficção, assim, parece uma autobiografia. E deve meio que ser, porque o Dostoiévski, ele coloca muito dele mesmo, né, nos livros dele. Muito do que ele acreditava, muito do que ele era mesmo como pessoa. Então, assim como o Crime e Castigo é uma vibe de autobiografia, eu achei que esse aqui também é bem mais, a vibe bem mais de autobiografia, porque ele escreveu pra parecer que o personagem aqui tá escrevendo uma autobiografia. Então, assim, adorei a escrita do Dostoiévski, que é uma escrita que não é difícil, as questões e os assuntos que ele aborda são muito complexos, mas só que a forma com que ele fala sobre é acessível, é engraçado, é informal, é popular, assim, eu diria. Então, por isso que eu adoro tanto ele, porque tá ilustrado, né? São conceitos filosóficos muito complexos, ilustrado aqui numa novela ou como em Crime e Castigo no romance. Também dei 5 estrelas. O próximo livro que eu li foi esse aqui da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. Eu comecei a ler ele no avião, inclusive, e aí eu decidi continuar a leitura porque me entreteu bastante no avião, me interessou muito, e aí eu já tinha ouvido também muito falar sobre a Bell Hooks antes, e tava ensaiando pra ler alguns livros dela, esse incluso, mas também outro sobre comunidade, tem outro sobre sabedoria na prática, alguma coisa assim. E eu queria ler Bell Hooks. Ela era uma escritora, né, antirracista, ativista dos direitos humanos, direitos das pessoas pretas, principalmente, e das mulheres pretas, então feminismo negro. Enfim, era uma autora muito engajada em várias questões muito importantes sociais, e ela também era acadêmica, ela estudava muito, tinha PhD, mestrado, doutorado. Só que quando você lê esse livro aqui, parece que você tá lendo uma conversa, e ela realmente consegue simplificar muito esses conceitos que parecem ser tão complexos e tão abstratos, realmente são complexos,
complexos, mas eles podem não ser tão abstratos, e ela mostra isso aqui, falando sobre isso com muita praticidade, de uma forma muito concreta, mostrando como que isso é aplicado, como que é na prática, como que o amor, porque a gente fala sobre o amor e às vezes a gente tem uma ideia muito abstrata, né, do amor, que é um sentimento que a gente sente pelas pessoas, mas aqui ela vai falar que não, o amor, ele é justamente aprender a conviver com pessoas diferentes, aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar os limites das pessoas, e nisso tá envolvido muitas coisas, né, e a comunidade, a convivência em comunidade, ela só é possível através dessa prática do real amor, do amor verdadeiro, que é um amor que não desumaniza, que não desrespeita o outro, que aprende a conviver com o outro. Em vários momentos dessa leitura aqui, eu me peguei sorrindo, sabe, é uma leitura que aquece a alma, ela fala de uma forma simples, sem perder a profundidade, e isso demonstra quanto domínio que ela tem do assunto. Li bem rapidinho, ele é fininho, acho que nem chega a ter 300 páginas. Uma leitura maravilhosa, já tenho vários outros livros da Bell Hooks na lista para ler. O próximo livro foi esse aqui, Cartas a um Jovem Poeta. Um livro bem diferente de tudo que eu já tinha lido até agora, porque ele também é não ficção, são cartas que o autor, esse Franz aqui, ele enviou pro Rainer Maria Rilke, que era um poeta alemão. E o Franz era bem novinho e ele queria conselhos, porque ele também estava querendo seguir nessa carreira de poeta, e ele estava passando por essa fase dos 20 e poucos anos, então ele estava meio perdido. Eu achei bem interessante, inclusive, por causa disso. E assim, a leitura aqui, ela começa bem devagarzinho e vai se intensificando, porque o autor aqui, o Franz, que é o poeta que tá querendo inspiração, e ele que manda as cartas pro Rainer Maria Rilke, e ele não conhece, não sabe se ele vai responder. Ele fica na expectativa porque ele tá meio que desesperado procurando algum tipo de orientação. Ele não tem ninguém que entenda ele ao redor dele, e aí ele manda essa carta e vê no que vai dar. E o Rainer Maria Rilke responde. E aí é muito interessante, assim, ler essas cartas, porque as primeiras cartas é bem constrangedor, inclusive. Eu fiquei lendo, sabe quando você fica com a vergonhinha alheia, assim? Porque parecia que o Franz estava incomodando um pouco, e é aquela coisa meio estranha de início, né? Quando você não conhece uma pessoa e não sabe como se comportar, não sabe se você tá, às vezes, incomodando ou passando dos limites. Então, ele ficava muito, coitado, preocupado se estava incomodando, mas ele, ao mesmo tempo, acreditava que o Rainer estava sendo, né, generoso e que estava fazendo aquilo porque ele queria, e não tinha por que ele agradar ele. Mas, enfim, no início ficou aquele clima, aquele climão meio... meio constrangedor, assim, mas aí depois vai se intensificando, vai ficando mais interessante, eles vão falando sobre coisas mais substanciais, mais profundas, e sai um pouco daquele papo superficial de alguém que tá se conhecendo. E aí, assim, uma coisa interessante sobre esse livro é que ele é basicamente sobre esses primeiros anos da vida de uma pessoa nos seus 20 e poucos anos, entre 22 e 28, ali, onde a pessoa vai passar por várias mudanças, vai passar pela sair da adolescência à juventude para ir caminhando a fase adulta, que é justamente aquele momento em que geralmente o pessoal chama de crise dos 30, e é aquele momento que você vai realmente se conhecer e vai se permitir ser quem você é, mas antes você precisa deixar pra trás a pessoa que você foi ensinado a ser até agora, e você vai medir as coisas e tentar entender se aquilo te pertence ou não, o que é que você quer levar pra frente com você, o que é que você quer deixar pra trás. Então, o Franz Xavier aqui, o jovem poeta, ele, coitado, tá muito desesperado, e você sente o desespero nas cartas, assim, ele pedindo ajuda, pedindo conselho, todo perdido, todo agoniado, todo afobado, e o Rainer ali com toda a paciência do mundo dando conselhos. E pra quem tá nesse momento da vida, ou pra quem já passou recentemente, como eu, por exemplo, que eu tenho 28 anos, né, vou fazer 29 nesse ano de 2024, em abril, passei por esse momento, e ter lido isso agora foi muito interessante, porque eu li e me reconheci em vários momentos, e os conselhos do Rainer fizeram muito mais sentido pra mim, justamente porque eu tinha passado por isso. E enfim, foi muito interessante. É um livro que passa rapidinho, ele é bem fino e ele é rápido de ler porque ele é em formato de carta, né? Então a diagramação facilita para que seja mais rapidinho de ler. Então é um livro muito gostoso, com conselhos muito bons, muito valiosos mesmo, e uma experiência que todo mundo passa, né? Que ficou gravada aqui em forma de livro. Ver essa experiência que é tão comum, escrita, né? Materializada no livro. Então eu gostei muito também das 5 estrelas, assim como Tudo sobre o Amor e Memórias do Subsolo.
Bom, agora para as atualizações do presente, o que é que tá acontecendo, o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô achando. Eu acabei de terminar esse livro aqui, da Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo, que eu comprei lá em Salvador, foi uns 2 dias antes de viajar de volta pra cá, pra São Paulo, e eu li, inclusive, na viagem no avião, na viagem de volta, e me entreteu muito, me interessou muito, li bastante, inclusive, no avião. Ele é fininho, uma introdução aprofundada. A autora, ela é ecossocialista e ela vai meio que defender essa tese, mas ela vai também embasar sobre vários outros conceitos. Ela escreveu esse livro, se eu não me engano, foi em 2020, ali na época da pandemia, que a gente estava passando por um momento muito despolitizante, né? Então ela vai abordar a política de uma forma muito prática, e eu acho isso muito interessante, porque assim, ela é acadêmica, é professora, então é uma didática bem de professor, que ela mastiga tudo bem direitinho, assim, e vai explicando, sem ficar falando coisas demais pra também não confundir a cabeça, mas falando o suficiente pra criar um argumento sólido e com embasamento e que faça sentido, e explicando as coisas de uma forma profunda, né, pra que não fique superficial, porque isso é um perigo, né? Às vezes a pessoa simplifica demais, mas fica faltando coisas que são essenciais. Mas você vê que a pessoa tem um domínio muito bom e muito grande do assunto quando ela consegue pegar assuntos muito difíceis e complexos que envolvem muitas camadas de muitas coisas e simplificar de uma forma que não perca a profundidade, que continue muito profundo, que você entenda a complexidade, mas sem você precisar ter lido tanto quanto ela provavelmente leu, né, para poder escrever sobre isso de uma forma tão simplificada assim, tão resumida. Mas é muito bom a leitura. Ela fala de uma forma super acessível, é um resumo muito bom de ler, parece uma aula, parece que eu tô lendo uma aula. Mas não é um livro que eu li rápido, né, óbvio, porque é muita informação, então não aconselho ninguém a ler livros assim de não ficção rápido demais, porque o que importa é que você entenda o que você tá lendo, que você absorva, fixe ali as coisas e que realmente entenda. É interessante ler, deixar ali a cabecinha, né, absorver aquilo. Então assim, adorei essa leitura, achei muito, muito, muito informativo, muito educativo, é muito enriquecedor, e ela vai direto ao ponto, ela não faz rodeio. Aí eu tava lendo ao mesmo tempo que eu tava lendo esse da Sabrina, comecei a ler As Meninas, da Lígia Fagundes. A Lígia Fagundes virou uma das minhas autoras favoritas com Verão no Aquário. Depois eu li Antes do Baile Verde, mas é uma coletânea de contos, então eu não senti a mesma mágica que eu senti em Verão no Aquário, porque é um romance. E esse livro aqui, As Meninas, é um livro que eu tive contato com ele pela primeira vez no ensino médio, porque ele é um livro muito passado no ensino médio, por ele ser um grande clássico da literatura brasileira e por ele ter uma importância histórica muito grande, porque ele foi lançado em 1970 e poucos, no ápice da ditadura militar. E a Lígia aqui, cara, ela tá escrevendo esse livro aqui com sangue no olho, porque, nossa, essa capa rosinha aqui com essas florzinhas, ela engana, viu? E o nome, né, As Meninas. E eu acho que ela fez isso de propósito pra tentar amenizar tudo que ela tava falando aqui, que é muito pesado. E eu tô achando a escrita muito pesada, mas pesada no sentido, assim, de ser muito realista, de ser muito cru. Cada, ao mesmo tempo, tem vários elementos delicados. E ela fazendo altas críticas à ditadura, ao momento do presente também cultural, ultraconservador. Cara, que livro! Que livro! E ela escreve meio que num fluxo de consciência. Então, é um livro que parece que ela foi escrevendo, assim, vendo no que ia dar. São 3 meninas e é um narrador. Então, às vezes você tá lendo o narrador falando das meninas, mas às vezes tá dentro da mente de uma delas. E aí, algumas características que ela coloca no texto faz com que você entenda quem que tá falando. Mas, assim, é uma loucura o livro, sabe? Ele é muito intuitivo. Cara, eu tô achando maravilhoso, eu tô apaixonada. A escrita da Lígia tem uma qualidade literária muito alta. Ela brinca com a língua portuguesa de uma forma, demonstrando um domínio. Ela cria significados dentro dos significados e usa o idioma de forma criativa. Ela brinca, pinta e roda com esse idioma. Que livro, cara, que livrão. Já tô prevendo que ele vai entrar na minha lista de favoritos do ano. Ele é grossinho, mas só que a página dele é grossa. Então, assim, não chega a ser 300 páginas, mas parece que tem até mais, porque ele tem essa página grossinha. E aí parece que tem mais páginas do que realmente tem. Então eu adicionei esse, tava lendo os dois ao mesmo tempo, terminei o da Sabrina, e aí eu adicionei essa leitura aqui, que é o próximo livro que eu tô lendo, de não ficção, que é, na verdade, uma autobiografia da Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus. Essa aqui, a Zélia Gattai, era a esposa do Jorge Amado. Eles foram casados há 30 e tantos anos, 40 anos, e eles morreram casados, tiveram
vários filhos. E esse livro aqui, eu achei muito interessante esse título. Quando eu me interessei por ele, eu não sabia que ela era a esposa do Jorge Amado, não fazia ideia de quem ela era. Eu vi alguém falando bem sobre e achei o título muito interessante. Falei, caraca, quero ler. E aí, quando eu soube, né, quem que era a autora, e fiquei ainda mais interessada. E quando eu soube também que tipo de livro é, né, que é uma autobiografia, é um livro de memórias, basicamente. Então, é um livro bem diferente, assim, de tudo, né? Eu não sei se eu li um livro assim ainda. Então, eu fiquei muito curiosa. Ele é grossinho, ó. Eu já tô na página 77, são 300 e poucas, 303 páginas. Tô lendo e a leitura tá passando super rápido, tá fluindo muito, porque ela tá contando ali, né, como se estivesse ouvindo sua avó contando histórias pra você da família dela, da vida dela. É bem rico historicamente, porque ela veio de uma família italiana, esse Gattai aí, parece que é da família par de pai, ele é italiana, ela tá contando sobre toda essa questão dos imigrantes, né, que vieram pro Brasil e depois eles vão pra Bahia, e aí, enfim, muitas coisas acontecendo aqui. Mas eu tô adorando essa leitura, tá sendo bem agradável, é uma não ficção muito agradável, né, porque não é um livro sobre política, ou sobre filosofia, ou sobre psicologia, mas é um livro de autobiografia. E autobiografias são muito interessantes, assim, são muito gostosas a depender, né, porque às vezes é uma pessoa que você não se interessa muito. Pra que eu vou ler uma autobiografia de uma pessoa que eu não conheço, que eu não me interesso muito, né? Eu não conhecia a Zélia, mas eu me interessei pelo título e pelo que eu li, o pouco que eu li, o pouco que eu ouvi sobre, me interessei, foi o suficiente. E estou interessada até agora. Eu comecei a ler e continuo interessada. E acho que eu vou ler rápido esse livro, tô com a impressão de que eu vou terminar ele logo, viu? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros que eu li em janeiro, os livros que eu estou lendo no momento. Fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Comenta aqui também livros que você tá lendo. Compartilha comigo o que você quiser. Eu adoro ver os comentários de vocês e tento responder todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem por aqui nessa comunidade. Fica por aqui que tá vindo muito mais vídeos. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.